noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Vamos para os nossos recados. Campanhas da nossa casa. Campanha do alimento, né, não perecível, que a casa monta cestas básicas para doar a famílias cadastradas. Quem puder contribuir com produtos não perecíveis, arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café e outras. Agradecemos pela colaboração de todos. Também temos aqui a campanha da fralda descartável infantil, né? Que esse é também um projeto que chama Mamãe e Bebê, que temos na nossa casa, que quando as mães vão ter os seus bebês, elas recebem um enxoval, e as fraldas são para compor esse enxoval. A gente agradece a todos que puderem contribuir. Solicitação de voluntários psicólogos que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmandice. Os interessados entram em contato aqui no centro com a Edna, às terças-feiras e sextas, até às 19 horas. Agradecemos também a todos. Teremos aqui também uma palestra, Prefiro Viver, Suicídio Não. Débora Ambrósio, esse é o tema, o que eu falei. Prefiro Viver, Suicídio Não. No dia 12, né, desse mês, próximo sábado, às 19h20. Todos estão convidados. Agora vamos fazer uma pequena prece, fechar um pouquinho os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai de amor e de bondade, colocar o nosso coração para Deus, através da nossa transformação, dos nossos bons pensamentos, para que assim na noite de hoje, nos instantes que estejamos aqui, possamos receber o amparo bendito dos irmãos da espiritualidade, que sempre estão aqui no intuito de nos ajudar. Que possamos ser merecedores, abrindo a nossa mente e o nosso coração para os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nosso tema de hoje, nós vamos dar continuidade a um tema, né, que são as bem-aventuranças. Né? E na nossa parte de hoje, depois que Jesus está lá no monte, que ele passa, né, o sermão para os ouvintes, para o povo da época, que tinham muitas pessoas no local, Jesus passa sobre as bem-aventuranças como uma forma, né, uma necessidade de se conduzir bem para ter direito, mesmo diante dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, para que a gente tenha, né, condições de parar de sofrer, de deixar de estar sendo perseguido, sendo, né, massacrado pelas criaturas que convivem conosco. Jesus traz os ensinamentos das bem-aventuranças na ideia de consolar aquelas pessoas que estavam lá na sua época. Ele traz primeiro como ensinamento para os seus discípulos, né? Mas para o povo que estava lá, ele queria dizer para aquelas pessoas com as bem-aventuranças que todos nós, diante de qualquer sofrimento, temos que ter fé, temos que acreditar que o sofrimento, que as coisas que a gente passa aqui na terra são passageiras, são situações que passam. Qualquer tipo de sofrimento, as injustiças, as perseguições, as maldades que fazem conosco, aquelas que nós fazemos com os outros, tudo isso passa. Por quê? Passa. Porque nós somos espíritos que estamos aqui encarnados por um pequeno período, e então vamos desencarnar e vamos embora.
e aí as dores físicas, né, elas vão passar, elas vão cessar. O que restarão, se a gente não cumprir a lei, como diz Jesus, serão os sofrimentos chamados eternos, porque são os sofrimentos dos espíritos, que o espírito carrega com ele. Então, a necessidade de compreender que as bem-aventuranças, né, são para aqueles, né, quem serão os bem-aventurados? O próprio Jesus diz, são, né, os pacificadores, são os que sofrem por amor à justiça, que são perseguidos porque pregam o cristianismo, porque vivem o cristianismo. Esses serão os bem-aventurados. Então, para que a gente seja esses bem-aventurados, nós temos que ter esse merecimento. Depois das bem-aventuranças, Jesus continua dando ensinamento para o povo. Nesse mesmo Sermão do Monte, que foi o de todos os sermões que Jesus fez, esse é o maior de todos eles, em duração e em grandes ensinamentos. E ele diz, depois das bem-aventuranças, ele diz assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei, ou as profecias, não vim destruir, mas para fazer cumpri-las. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, o que Jesus quer dizer com ser cumprido? Com todas as coisas devem e serão cumpridas. São todas as necessidades que os espíritos que habitam a Terra têm. Então, tudo que você faz no planeta Terra, que você vivencia, que você faz os outros vivenciarem, você vai ter aquilo para você. Ou seja, terá que passar por toda dor que você causar, você terá que passar por ela. Então, nada da lei de Deus é esquecida. Jesus fala aqui, nem um pingo, nem um i, né? Nem um j, nem uma letrinha que seja. Ou seja, nem uma pequena parte das coisas que nós fazemos no planeta Terra, nós deixaremos de cumpri-las, de passar por elas. Então, depois da ideia da bem-aventurança, de dizer que você é uma criatura que, se agir da forma correta, será um bem-aventurado no céu, Jesus diz como que você deve fazer para que você tenha esse direito, entendendo todas as coisas que você deve cumprir no planeta Terra para evoluir. Jesus fala simplesmente da necessidade que cada um de nós temos de evoluir, de modificar a nossa existência, as nossas existências de uma forma em conjunto e primeiramente a nossa própria existência. Então, é necessário que a lei se cumpra, ou seja, faça qualquer coisa que você quiser, mas pense antes, porque tudo aquilo que você fizer, você será responsável. E é claro, tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins. É isso que é a grande, né, o grande direito, a grande condição que nós temos de que Jesus nos diz que você terá simplesmente tudo aquilo que você doar. É isso que você vai receber. E ele diz assim, ó, porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus, eles criavam as leis para as outras pessoas. Escribas, aqueles que escrevem. Os fariseus, eles seguiam uma doutrina rígida que dizia o que tinha que ser feito, como deveria ser feito. Só que eles falavam para as pessoas, segundo o que Jesus fala através dos seus discípulos, eles pregavam as coisas, as leis, de forma maravilhosa, só que eles não vivenciavam. Por isso Jesus disse, se a tua justiça for menor do que a desses homens, ou seja, se a nossa justiça for menor do que a dos irmãos que a gente aponta o dedo dizendo que eles estão errados,
de forma alguma nós ganharemos o reino do céu. Ou seja, de forma alguma nós evoluiremos. De forma alguma nós vamos parar de sofrer nesse planeta as consequências das nossas próprias imperfeições, das nossas ações. Então, é necessário compreender que os ensinamentos de Jesus são, né, uma forma de conduta, como você deve se conduzir para ter, assim, uma vida melhor. Ouvides que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se escandalizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a ele, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. São ensinamentos, né? Palavras que, para o povo da época de Jesus, são pesadíssimas, né? São lições pesadas, que eles percebem que a ideia de Jesus é que eles se transformem de verdade, que eles mudem de forma verdadeira, de forma rápida e direta. É isso. Então, todas as vezes que você fala qualquer coisa contra alguém, você será réu, ou seja, você irá escutar aquilo que você falou para alguém. Então, nós temos que observar direitinho aquilo que a gente fala para as pessoas, né? De que forma nós falamos as coisas para as pessoas, para os nossos irmãos. Porque nós iremos escutar exatamente da mesma forma, ou até pior. Ou seja, ser réu significa ter que passar por aquilo que você faz os outros passarem. É isso que é ser réu. Então, Jesus quer que a pessoa mude, que a pessoa tenha uma conduta realmente diferente. Ou seja, é isso que nós estamos fazendo aqui. Procurando mudar a nossa conduta. O que é uma coisa extremamente difícil. Porque nós temos uma forma de viver, uma cultura, nós temos uma série de fatores que fazem com que muitas vezes a gente viva da forma que a gente vive. Que a gente haja da forma que a gente está agindo. É uma série, é uma forma de criação, é uma forma errada de se falar, de se conduzir na sociedade, e tudo isso é muito difícil mudar. Só que acontece o seguinte, ou a gente muda, ou a gente vai sofrer. É isso. Não tem outra alternativa. Sofrer é a segunda alternativa, né? Então, se você faz os outros sofrer, se você vive de uma conduta errada, você vai sofrer também. Precisamos, o mais rápido possível, realmente, verdadeiramente mudar a nossa conduta. É isso que Jesus quer. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrastes de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai, reconcilia-te com ele primeiro, com teu irmão, e depois vem, apresenta a tua oferta. Nós, né, quando perto do nosso desencarne, ou nos momentos que nós temos de parar para pensar, para olhar para a vida que a gente viveu, que a gente está vivendo, nós pensamos, né, às vezes, o que nós fizemos, o que a gente tem feito na nossa vida. Porque isso daqui quer dizer simplesmente que você, ao chegar no céu, ou no mundo espiritual, você terá que dar a sua oferta. Mas qual é a sua oferta? O que você tem para dar? Porque não é matéria da qual Jesus estava falando. Porque os fariseus, os saduceus, os religiosos da época de Jesus, eles imaginavam que dar oferta era tirar uma parte do dinheiro que ganhavam e doar para uma casa, para um templo qualquer.
Quando Jesus disse que não é verdade, não é essa a oferta que Deus espera de nós. A oferta que Deus espera de nós, que nós temos que levar lá para cima e apresentar no altar, é a oferta espiritual, a mudança espiritual. É as ações na caridade, é o nosso dia a dia, cada ato fraterno que nós tenhamos com as pessoas que convivem conosco. É esse, né? E mesmo que a gente passe uma existência inteira fazendo isso, fazendo esse bem, praticando o amor, a caridade, não pensemos que vamos já chegar lá e estarmos salvos, não. Porque todos nós que estamos aqui, quando menos, talvez tenhamos umas 200 ou 300 criaturas pelas quais a gente não se dá muito bem, que tem algo contra nós. Jesus diz assim: se você tiver alguma coisa, algo contra o seu irmão, volte, deixe a sua oferta. Ou seja, por quê? Porque a sua oferta é aquilo de bom, já está com você. Você vai largar no altar, onde é o altar? O universo inteiro. Pode deixar lá e você volta para se reconciliar, para continuar a sua jornada, a sua caminhada. E deixar de arrumar inimizades. Porque o que mais a gente, infelizmente, consegue fazer ainda hoje é arrumar inimigos. Nós temos os inimigos que são basicamente aquelas pessoas que não comungam, ou seja, que não vivenciam a nossa religião, que não aceitam os nossos pensamentos, que não gostam, não aceitam conviver com a forma que a gente convive, que a gente trata. Então, esses são os nossos, aquelas pessoas que têm algo contra nós, porque nós erramos diante delas. E é com essas pessoas, com essas criaturas, que nós temos que nos reconciliar antes de ir embora, de levar a nossa oferta. Então, provavelmente, na situação que uma grande parcela das criaturas humanas estão, vamos ter que voltar aqui algumas centenas de vezes ainda. Temos muitos irmãos nos quais nós precisamos pedir perdão e nos reconciliar. É um processo extremamente lento. Por que é um processo extremamente lento? Porque nós não queremos mudar. Na verdade, nós não aceitamos a mudança. Nós olhamos, nos deparamos com maravilhosos ensinamentos, com exemplos extraordinários de pessoas que fazem o bem, mas nós sempre pensamos assim: eu não estou preparado para fazer isso ainda. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento suficiente, então sempre me falta alguma coisa. Mas, na verdade, não falta. Porque doar, fazer alguma coisa, praticar a caridade não requer nenhum tipo de bem, a não ser o amor e a caridade. Bens materiais, eles não são isso, não é disso. Nós precisamos, na verdade, sair da ideia, do materialismo como fundamento, como todas as coisas que nós pensamos, que nós fazemos, que nós nos conduzimos durante a nossa vida, pensando na matéria. Colocamos o próprio Jesus Cristo como um ser material, um indivíduo material que falava de matéria. Isso não é verdade, estamos completamente errados. Então, precisamos sair, desse limite que nós temos na nossa existência de materialismo e nos conduzir de uma forma totalmente diferente, respeitando, entendendo a necessidade que nós temos de viver com a matéria, porém, controlando a matéria sem que ela possa nos controlar. É muito importante. Então, esses ensinamentos aqui estão em Mateus, no capítulo 5, que é o Sermão do Monte. Então, o que nós precisamos verdadeiramente é estudar. Conhece a verdade e a verdade te libertará. É isso.
Essa é a grande questão. Então, precisamos estudar, ver se é aquilo que a gente quer, o conhecimento sobre Jesus, sobre a religião, o conhecimento sobre as necessidades de nossas mudanças, de nossa transformação, ver se a gente realmente está preparado e pronto para isso, para mudar, porque senão nós vamos começar, como diz Jesus lá na parábola da torre inacabada, vamos começar a construir um prédio na areia, ou seja, vamos tentar nos transformar sem querer, sem ter força suficiente para lutar para isso, e aí evidentemente que vai desmoronar, né, a nossa construção. Então, mudar de verdade, mudar real, verdadeiramente, é muito devagar, é muito pouco, mas todos nós vamos conseguir. Mas precisamos começar, porque hoje estamos atrasados. O dia era ontem, na verdade, né? Então vamos mudar hoje, porque com esse atraso a gente pode lidar. Que Jesus esteja com todos. Muito boa noite, muita paz, muita saúde para todos.